Oi, gente, boa tarde. Vou dar início aqui à minha parte de músculo, né? Então, assim, eu vou começar bem básica, falando um pouco sobre a fisiologia, mas eu não vou me aprofundar muito, porque eu quero muito focar na parte de anamnese e exame físico, tá? Mas eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre a fisiologia muscular. Então, assim, o músculo é esse tecido biológico contrátil, elástico, né? Que vai permitir sustentação de estruturas, vai permitir realização de atividades vitais, vai permitir movimento, né, do nosso corpo. O músculo, ele é formado por várias fibras musculares, que é basicamente a célula do músculo, tá? Elas são responsáveis pelo encurtamento durante a contração e pelo retorno ao seu tamanho durante o relaxamento, como se realmente fosse uma bola. Tudo isso a gente sabe que vai acontecer em resposta a estímulos nervosos, como a gente vai ver mais lá na frente. Então, assim, como eu havia falado para vocês, a unidade morfofuncional do músculo, né, que é a célula do músculo, é chamada de fibra muscular. Aqui eu trouxe para vocês uma foto, né, uma figura do músculo. Que a gente tem um músculo, tá? Os músculos, eles são formados por vários feixes musculares, que são essas bolotas mais grandonas, e cada feixe muscular é formada por uma fibra muscular. Mais lá na frente a gente vai ver que as próprias fibras musculares são formadas por miofibrilas. Então, são várias unidades grandes que vão sendo agrupadas e vão formando outras unidades. Então, unidades pequenas que se agrupam e formam unidades maiores e vice-versa. Então, o que a gente tem muito importante? Vamos começar aqui do menor para o maior, né? Várias fibras musculares, elas vão formar o feixe muscular e vários feixes musculares vão formar o músculo. As fibras musculares, elas vão ser envoltas em um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Então, cada fibra dessa vai ser sustentado por esse tecido conjuntivo. Sustentado, hidratado, enfim. E a junção de fibras musculares vai gerar os feixes musculares. E cada feixe muscular junto vai formar o músculo. Assim como a fibra muscular ela é envolta pelo endomísio, os feixes musculares também vão ser envoltos por um tecido conjuntivo. Só que esse tecido conjuntivo aqui é o perimísio. Então, o perimísio vai envolver os feixes musculares. E vários feixes musculares formam o músculo. E nada mais, nada menos. E assim, não tão diferente, o músculo também vai ser envolvido por um tecido conjuntivo, só que é o epimísio. Então, a gente tem várias fibras musculares envoltas pelo endomísio, formando o feixe muscular, vários feixes musculares envoltos pelo perimísio, formando o músculo, e o próprio músculo envolto pelo epimísio, que é o tecido conjuntivo maior, né? Falando um pouquinho agora sobre a própria fibra muscular, o que é que a gente tem que entender? Como eu havia falado, a fibra muscular ela também tem uma unidade morfofuncional. Várias miofibrilas formam a fibra muscular. Então, assim, a fibra muscular ela é uma célula. Então, ela vai possuir muitas coisas no seu citoplasma. Ela possui mitocôndrias, que vai gerar energia para a contração muscular, ribossomos, que vai gerar a produção de proteínas também importantes para a contração muscular, e as miofibrilas. Marina, por que as miofibrilas são importantes? Porque é nas miofibrilas que a gente vai encontrar o que a gente chama de sarcômero, que é exatamente a unidade que vai encurtar e a unidade que vai relaxar. Então, assim, o que é importante? O citoplasma da fibra muscular é rico em mitocôndrias, ribossomos e miofibrilas. Beleza. Cada miofibrila que está dentro do citoplasma e que forma a fibra muscular vai estar envolta em uma rede de membranas. Retículo sarcoplasmático e sistema tubular ou túbulo T. Aqui a gente vê um pouco melhor. Aqui é a organização da fibra muscular. Aqui a gente tem uma fibrazinha muscular, né? Uma fibra muscular. E as fibras musculares, elas são formadas por vários miofilamentos, né? Várias miofibrilas. Cada miofibrila está envolta tanto no retículo sarcoplasmático quanto no sistema de túbulos T. Então, as miofibrilas são envoltas nessa rede de membranas, tá? Próximo ao retículo sarcoplasmático, a gente tem as formações proteicas chamadas de pés juncionais, onde vão estar os receptores de rianodina. Por que esses receptores eles são tão importantes? Porque eles são responsáveis pela liberação dos íons cálcio, que são assim, mais do que importantes para a contração muscular. Então, no geralzão, a gente tem do menor para o maior, né? A gente tem várias miofibrilas formando as fibras musculares, várias fibras musculares formando o feixe muscular, vários feixes musculares formando o músculo, tá? Cada fibra muscular está envolta por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Cada feixe muscular está envolto em um tecido conjuntivo chamado de perimísio. E o músculo, né? Cada músculo está envolto em um tecido conjuntivo chamado de epimísio. Beleza?
Beleza. Falando agora um pouquinho, né, sobre esse sistema muscular, como eu havia falado, o citoplasma das fibras musculares é rico em mitocôndrias, ribossomos e miofibrilas. Cada miofibrila está envolto nesse sistema, tanto de retículo sarcoplasmático e o sistema tubular, né, ou túbulos T, aqui. E ela vai possuir uma coisa que é muito importante. Cada miofibrila, ela está bem ordenada. Ela possui um arranjo bem ordenado de pontos que são chamados de miofilamentos. Então, cada miofibrila, ó, vai possuir o que a gente chama de miofilamentos. Esses miofilamentos, eles são divididos em filamentos grossos e filamentos finos. Basicamente, o filamento grosso seria o filamento de miosina e o filamento fino seria o filamento de actina, tá? Esses filamentos é o que a gente vai denominar, mais lá na frente a gente vai entender um pouquinho denominar de sarcômero, né? Então, esses miofilamentos, eles vão se dividir, eles vão estar ordenados em pontos específicos e vão determinar o que a gente chama de sarcômero. Os miofilamentos, cada miofilamentozinho ó, que está aqui formando as miofibrilas que formam a fibra muscular, eles são dispostos em bandas. A gente tem a banda I, a banda A e a banda H. Marina, o que seria a banda I? A banda I é aquela que vai ser formada tanto por filamentos finos de actina quanto por filamentos grossos de miosina. Então, ó, a banda I é isso aqui, ó. A banda I, tá? Então, a banda I, ela é formada por filamentos finos. Não, perdão. A banda I, ela é formada por filamentos finos que não são invadidos por filamentos grossos. Basicamente, a banda I, ela é formada só por filamentos finos. Só por filamentos ó, de actina. Então, vocês percebem aqui que só tem essa partezinha azul formando a banda I. Opa! Que é exatamente a parte azul dos filamentos finos, que é exatamente o filamento de actina. Então, a banda I ela é formada apenas por filamentos finos que não são invadidos por filamentos grossos. O que é diferente da banda A. Por quê? Porque a banda A ela é formada tanto por filamentos finos, que são os azuis, ó, quanto por filamentos grossos, que são os rosinhas mais escuros. Mas principalmente por filamentos grossos. Banda I só tem filamento fino. Banda A tem filamento fino e filamento grosso, mas mais filamento grosso. Já a banda H ela é diferente. Por quê? Se a banda I a gente só tem filamento de actina, a banda A gente tem dois tipos de filamentos. A banda H é somente filamento grosso. Apenas filamento grosso. Apenas. E aí, no centro de cada banda I, aparece uma linha transversal escura, que é a linha Z. Marina, por que a linha Z ela é importante? Por que ela é importante, a linha Z? Gente, a linha Z ela é importante porque ela vai definir o início e o fim da formação do sarcômero. Então, de uma linha Z a outra, a linha Z sendo essa, a formada aqui no meio, no centro da banda I, de uma linha Z a outra, a gente tem o que a gente chama de sarcômero. Então, de uma linha Z a outra, forma-se o sarcômero, que é exatamente a unidade morfofuncional da contração muscular. Por que é a unidade morfofuncional, Marina? Porque quando acontece a contração muscular, a gente tem o encurtamento. Ó. As linhas Z de uma para as linhas Z de outra vão se encurtar. Ó, eles vão se encurtar e elas vão chegar mais perto umas das outras. E aí a gente tem o deslizamento das pontes de actina sobre as pontes de miosina, tá? Então, ó, reformulando. Banda I, apenas filamentos grossos. Banda A, filamentos grossos e filamentos finos. Ou banda I, apenas filamentos finos. Ai, meu Deus do céu. Banda I, apenas filamentos finos. Banda A, filamentos grossos e filamentos finos. E banda H, só filamento grosso. Aqui eu trouxe uma foto para vocês verem mais ou menos o que é a banda H. A banda H é isso aqui, ó. Apenas filamento grosso. A gente tem o filamento de actina, a gente tem o filamento de miosina, e aí quando a gente tiver apenas filamento de actina, que é apenas filamentos finos, a gente tem a banda I. A banda A, a gente tem filamentos de actina e de miosina juntos, ó, juntinhos. E a banda H, apenas
filamentos de miosina, que são os filamentos grossos, tá? Então, ó, quando a gente tem, por exemplo, um tríceps relaxado, é diferente de um tríceps contraído. Você percebe que a linha Z com a outra linha Z, elas se aproximam. A gente tem o deslizamento dessas pontes. Ó, aqui dá para ver melhor. Quando a gente tem apenas filamentos finos, a gente tem a banda I. Filamentos grossos e filamentos finos, a banda A. Apenas filamentos grossos, a banda H, tá? E aí, de uma linha Z a outra, a gente tem o sarcômero. Gente, desculpa, às vezes eu me confundo mesmo sobre isso, mas acho que deu para entender, né? Banda I, apenas filamentos finos. Banda A, filamentos finos e filamentos grossos. Banda H, apenas filamentos grossos. Linha Z, está no centro da banda I. E de uma linha Z a outra, a gente tem o sarcômero. É isso. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes para a fisiologia do músculo, né? Que é o conceito de unidade motora, de junção neuromuscular, de placa motora e de canais iônicos. Entende-se por unidade motora, gente? A unidade motora, eu sempre costumo dizer que é o começo e o fim. É de onde começa o sinal até onde termina o sinal para que haja a contração muscular. Então, ela é basicamente composta pelo neurônio motor que vai estar situado na medula espinhal, ou no tronco encefálico, né? O prolongamento desse neurônio, seja ele o prolongamento da medula ou o prolongamento do tronco, e o grupo de fibras musculares que vão ser por eles inervados. Então, a gente tem uma unidade motora 1, 2 e 3. A 1, ó, ela vem aqui da medula, do corno anterior, né, da medula. Vem, chega, e ele vai estar aqui, ó, responsável pela inervação de várias fibras musculares. A unidade motora é isso. É quando você tem uma unidade morfofuncional que vai possibilitar chegar o impulso elétrico. Então, é do início desse impulso até o final dele, até o grupo de fibras por ele inervado, por aquele neurônio específico, tá? E aí a gente tem a junção neuromuscular. Marina, o que seria a junção neuromuscular? A junção neuromuscular, ela é basicamente a sinapse que acontece entre o neurônio e o músculo. Basicamente é isso. A sinapse, né, a conexão funcional que acontece entre o neurônio e a fibra muscular e o músculo é chamada de junção neuromuscular, tá? Aqui a gente tem o terminal pré-sináptico, que é a gente fala que é o pré-sináptico porque é antes da sinapse. A gente sabe que a sinapse acontece entre, né, a terminação pré-sináptica do axônio e o próximo músculo, né, e a fibra muscular. Então, o terminal pré-sináptico é o terminal antes da sinapse. E o terminal pós-sináptico é o terminal pós-sinapse, né? Que já seria na fibra motora esquelética. Marina, o que acontece na junção neuromuscular? Eu trouxe aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho. O potencial de ação, ele vai chegar ao terminal axônio do neurônio motor, que ele vai chegar, chegou. Vem, chegou nesse terminal. Terminal aqui, gente, o terminal, quando eu falo terminal, é tudo, tá? O terminal, a gente pensa que é só essa linha. Não, mas o terminal é tudo. Quando esse potencial de ação chega nesse terminal, o que acontece? Essa despolarização vai começar a abrir canais de cálcio. Ó, canais de cálcio. Chegou no terminal. Aí ele vai se disseminando. Chegou, abriu esses canais de cálcio que são voltagem dependentes. E aí o que os íons cálcio vão fazer? Eles vão começar a entrar aqui dentro. Vão começar a entrar por esses canais, tá? Quando eles entram, quando os íons cálcio entram, eles vão estimular os íons cálcio a fusão das vesículas sinápticas pré-sinápticas com a membrana. Então, essas vesículazinhas aqui, ó, essas vesículas de acetilcolina, elas vão começar a se fundir com essa membranazinha aqui. E aí, o que acontece? Quando elas se fundem a essa membrana, elas vão começar a liberar acetilcolina. E essa acetilcolina vai ser liberada, obviamente, na fenda sináptica por exocitose. Quando a acetilcolina chega nessa fenda, ela vai começar a se ligar a esses receptores nicotínicos da membrana muscular. Aí, o que acontece? Quando ela se liga a esses receptores eles funcionam como canais, que seriam os canais de sódio. E aí, o que acontece? A acetilcolina chega no receptor nicotínico. Na hora que ela chega no receptor nicotínico, esse receptor, ele se converte em canais de sódio. E aí, o sódio começa a entrar.
começa a entrar. E aí começa a acontecer o quê? Uma despolarização muscular. Se a despolarização for suficiente, porque assim, a gente sabe que tudo de músculo, tudo de neurônio tem aquela coisa do limiar de excitação. Por quê? Porque quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, na membrana muscular, vai abrir os canais de sódio e vai começar a entrar sódio. Beleza. Só que para que aconteça um potencial de ação e essa fibra muscular consiga se contrair, esse potencial de ação ele tem que passar por um limiar. Então, você tem que, primeiro, entrar sódio. Se essa entrada de sódio despolarizar o suficiente, vai ativar canais de sódio voltagem dependentes, que são aqueles canais que só se abrem quando você atinge aquela voltagem. E aí, para atingir aquela voltagem, você tem que atingir um potencial que é causado pela entrada dos íons sódio. Então, se a despolarização que acontece pela entrada de íon sódio for suficiente para ativar os canais de sódio voltagem dependentes, a gente inicia o potencial de ação. Então, é basicamente isso. Começou, chegou o potencial de ação. Esse potencial de ação começar a se disseminar, abre canais de cálcio. Os íons cálcio entram. Esses íons cálcio estimulam as vesículas de acetilcolina a se fundirem aqui, ó. A se fundirem nessa regiãozinha. Quando elas se fundem, elas liberam acetilcolina. A acetilcolina vai lá nesses receptores nicotínicos, se liga nesses receptores e ativa a entrada de canais, ativa a formação, né, a ativação de canais de sódio. Sódio entra. Se ele entrar o suficiente para atingir uma voltagem que abra outros canais de sódio, esses canais de sódio vão confluir e disseminar e deflagrar um potencial de ação de contração. Tá? Então é isso. Unidade motora é tudo. É do neurônio até o músculo, até a fibra muscular. Junção neuromuscular é a sinapse, a conexão funcional entre o neurônio motor e a fibra muscular. E por último, por penúltimo, a placa motora. Gente, a placa motora é basicamente a membrana da célula muscular esquelética. É onde a gente tem a conversão do impulso nervoso em contração muscular, que é rica em receptores nicotínicos. Então, cálcio entra, estimula a fusão de vesícula de acetilcolina aqui. Bem aqui, quando você tem essa fusão, você libera a acetilcolina por isocitose, a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos, converte esses receptores nicotínicos em canais de sódio, sódio entra. Se for suficiente, esses canais de sódio despolarizam tanto que conseguem ativar canais de sódio voltagem dependentes para gerar o potencial de ação. Então, basicamente, a placa motora é a região de conversão do impulso nervoso em contração muscular. Essa região aqui, ó, é uma região da própria junção neuromuscular, que é cheia de receptores nicotínicos. Cheia. E aqui tá os canais iônicos, gente. Tipo, todos esses canais iônicos são os canais iônicos que a gente encontra no músculo. São os canais iônicos que a gente encontra no músculo. Quando a acetilcolina vem, ela se liga aqui no receptor muscarínico. Só um exemplo, ela se liga aqui no receptor muscarínico, ela transforma esse receptor muscarínico em um canal sódio. Por isso que esse canal sódio, quando ele abre, estimulado, né, pela ligação da acetilcolina nele, ele vai começar a entrar sódio. Então, assim, muitas vezes a gente se depara mesmo com situações em que os próprios canais iônicos, eles vão sofrer mutações. E aí eles vão dar origem a diversas classes de doenças musculares. Só que essas classes, elas são um pouquinho até raras, mas não tanto, mas um pouquinho. Que são as canalopatias, que é exatamente um defeito na abertura desses canais. Porque imagina só, você deflagra tudo direitinho, a acetilcolina chega aqui e ela se liga. Só que quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, esse receptor nicotínico não responde à acetilcolina. E aí o que acontece? Nada. O músculo não vai conseguir se contrair. Por quê? Porque ele precisa que sódio entre. O músculo só responde à entrada de sódio. Ele precisa que o sódio entre. Se tem algum defeito nesses canais iônicos, a gente vai ter o quê? Defeitos na contração muscular, consequentemente. E aí, ó, quais são as manifestações clínicas, Marina, quando a gente tem esses problemas nos canais iônicos? Pode ser tanto a dificuldade de relaxamento muscular, que é a miotomia, como a paralisia periódica, que é quando você simplesmente para, seu músculo não consegue mais contrair, tá? As principais canalopatias são as de cloro e as canalopatias de sódio,
tá? Aí, basicamente, o que a gente tem, ó? A gente tem uma hiperexcitabilidade, né, os problemas. Essa hiperexcitabilidade, ela gera um aumento da ativação de uma corrente persistente de sódio. Se a gente tem uma corrente persistente de sódio, o que a gente tem? A gente tem uma dificuldade de relaxamento. Por quê? Porque a gente vai estar sempre contraindo. Por quê? Porque tá só entrando sódio, só entrando sódio, só entrando sódio, só entrando sódio. Se tá só entrando sódio, a gente vai ter uma contração muito prolongada e dificuldade no relaxamento. Quando a gente tem uma hipoexcitabilidade, ou seja, a gente não tá excitando aquele canal, ou seja, tem um vazamento no canal e inativação dos canais de sódio. Se a gente não tem ativação dos canais de sódio, não é mais a dificuldade de relaxamento muscular. É a dificuldade de contrair, porque o sódio nem sequer está entrando lá dentro. E se o sódio nem sequer está entrando, a gente tem o quê? Uma paralisia periódica. Então, quando a gente tem hiperexcitabilidade, ou seja, aumento da ativação, aumento da corrente de sódio, a gente tem uma dificuldade de relaxamento, contrações muito involuntárias. Hipoexcitabilidade, vazamento do canal, inativação dos canais de sódio. Não tem ativação de sódio. Sódio não está entrando. Se sódio não está entrando, o que é que acontece? Célula muscular não responde. E se não responde, você tem uma paralisia, tá? E aí, para finalizar, só falando para vocês um pouquinho sobre os tipos de músculo, né? Existem 3 tipos de músculo. Músculo esquelético, né, que é o estriado voluntário, o músculo involuntário, que são os músculos lisos, né? E os músculos cardíacos. Os músculos cardíacos é ótimo. O músculo cardíaco. Então, assim, os músculos esqueléticos, eles vão principalmente estarem ligados vão estar ligados aos ossos por tendões, que é o que a gente vê aqui, ó. Só voltando aqui rapidinho para vocês entenderem, gente. Todo músculo aqui ligado ao osso por um tendão. Isso aqui é um músculo estriado esquelético, tá? E aí, esses músculos, eles vão estar ligados aos ossos pelos tendões e o controle é voluntário. Então, basicamente, você decide contrair quando você quer. Tá? Quais são as características, Marina? Células longas, cilíndricas, com estriações, que são as listras, por isso que ele é chamado de estriado, e tem vários núcleos por células. Eu acho que, não sei se vocês, provavelmente vocês viram na parte de histologia, e vocês vão lembrar um pouquinho. E é o que ele é responsável pelo quê, Marina? Pelo movimento consciente. Então, é o movimento que a gente faz conscientemente. Andar, pular, mastigar, contrair, ir pra academia, fazer um agachamento, tudo isso, gente, é controle voluntário. Tá? Aí a gente tem bíceps, quadríceps, músculos da face, todos esses músculos que você consegue controlar voluntariamente é o que a gente chama de músculo estriado esquelético voluntário. O que é diferente do músculo liso. Gente, o músculo liso é aquele que a gente não controla, tá? Ele é localizado principalmente em órgãos internos, então a gente não consegue ver. Não tem como a gente simplesmente achar que vai pra academia, treinar muito e vai conseguir hipertrofiar o músculo da bexiga fazendo agachamento, entendeu? Vocês vão ver mais lá na frente, na parte de útero e tal, que a hipertrofia da bexiga, ela tá muito associada a problemas do próprio trato urinário, tá? Pode ser uma hiperplasia prostática benigna, pode ser um tumor, né, de bexiga que vai causar essa hipertrofia, mas não é algo que é voluntário, não é a gente que deseja hipertrofiar o músculo da bexiga, tá? Controle involuntário, sistema nervoso autônomo. Características, células fusiformes, não tem estriação, tá? Um único núcleo, movimentos lentos e rítmicos. Quais são as funções? Aí vem peristaltismo, vem a dilatação da pupila, vem a contração uterina, vem a contração da bexiga. Tudo isso, gente, tudo aquilo que é determinado, né, que é organizado e controlado pelo sistema nervoso autônomo, ele é involuntário. A gente não tem como fazer esses músculos seguirem o que a gente quer que eles sigam, tá? Aí a gente vem músculo do estômago, músculo da bexiga, músculo do útero. E para finalizar, o músculo cardíaco, né? Que também é estriado e é involuntário. Ah, Marina, é involuntário? É involuntário. Você não pode mandar o coração bater na hora que você quer e parar de bater na hora que você quer, tá? Aí a gente tem o controle sendo o sistema nervoso autônomo e as células marca-passos. Aí, características. Células ramificadas com estriações, estriado, com estriações e discos intercalares, 1 ou 2 núcleos por células, contrações rítmicas e automáticas. Rítmicas, Marina, sim, o coração segue o ritmo, que é o ritmo do batimento dele, tá? Qual é a função? Bombear sangue para o corpo. Então, assim, os tipos de músculo, gente, como eu tô falando, eu passei muito rápido, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais a fisiologia, tá? Entenderem mais essa proposição. E aí, para finalizar, os músculos esqueléticos ou voluntários, eles são essenciais para a locomoção, além de serem um grande reservatório metabólico. Metabólico, sim, você precisa de muita energia. Gente, a contração muscular
é muito rica, ela precisa ser riquíssima em energia. Então, é grande o reservatório metabólico. Há no corpo humano mais de 600 músculos, correspondendo a cerca de 40% do peso de um indivíduo adulto, os quais são compostos por milhares de fibras, tá? E aí a gente chega na parte que eu queria chegar, que é a parte de exame clínico. Marina, o que é que vai ser importante para o exame clínico? Gente, miopatias, no geral, são doenças musculares, tá? E as miopatias, elas têm uma apresentação muito característica e, normalmente, o diagnóstico, ele pode ser feito à primeira vista ou ao primeiro aperto de mão. Quando eu botei ao primeiro aperto de mão, não é necessariamente real, não é tipo de verdade o aperto de mão, mas é no sentido de que é muito visível e fácil de identificar quando você já tem um apreço e uma prática clínica, porque são coisas que aparecem a olho nu, tá? Mas o que é que a gente tem que entender? Que, embora tudo isso aconteça, embora seja muito evidente, você tem que fazer uma avaliação clínica correta desde o início. E aí eu comecei a sistematizar uma ordenzinha que eu queria que vocês, pelo menos, colocassem na cabeça de vocês os pontos que são importantes. Qual foi o início do quadro? Como foi que ele se instalou? Qual a sua progressão? Se tem alguma manifestação clínica inicial associada? Quais os sinais e sintomas presentes? Será que tem o comprometimento de outros órgãos? Quais são os hábitos de vida e, principalmente, tá, gente? História familiar. A gente vai ver que as miopatias, elas têm uma carga genética muito forte. E é muito importante que isso seja perguntado também durante a anamnese, tá? Vou começar aqui a destrinchar de maneira muito calma com vocês. Então, vamos lá. Marina, idade de início. Alguns distúrbios musculares, eles vão poder se manifestar e se apresentar ainda durante a vida intrauterina. Isso é normal, Marina? Não, é um pouco raro. Aí, o que acontece? Redução dos movimentos fetais, que, em geral, não percebida por primíparas, luxação congênita do quadril e maior frequência da apresentação pélvica. Então, assim, a idade de início é importante, por quê? Porque a gente vai conseguir saber se é um problema já congênito ou se é um problema agudo. Marina, não é agudo, mas será que não é um problema crônico? Será que não é crônico o suficiente para não ser congênito? Então, tudo isso tem que ser interpretado. Começa a perguntar, quando foi que começou? Qual foi o início desses sintomas? O bebê, ele já nasceu assim? Ele já tinha... Ah, doutor, o seu pré-natal como foi? Ah, doutor, meu pré-natal foi normal. Mas no pré-natal aconteceu, né, algum indício de que ele tinha redução dos movimentos fetais, ele chutava pouco, é uma coisa que a gente pergunta muito. Chutava muito seu bebê? Ah, doutor, não chutava tanto. Mas nasceu bem, nasceu saudável? Ah, ele nasceu, mas vocês vão ver mais lá na frente que na PED a gente faz um teste chamado de manobra de Barlow e manobra de Ortolani. Barlow e Ortolani são as manobras de triagem para você saber se o bebê ele pode progredir com o que a gente chama de luxação congênita do quadril ou não. Ai, ele fez todas as manobras, ele teve algum problema muscular? Gente, perguntem, tá? Porque quando é congênita, a mãe, pode ser que a mãezinha não tenha ideia do que seja uma luxação congênita do quadril, mas ela vai saber se o bebê estava chutando pouco, ela vai saber se o bebê ele teve um estralinho durante o exame com a médica. Ah, durante o exame com a médica, ela falou para você se ele tinha um estralinho na região aqui do quadril. Tudo isso é importante, tá? Forma de instalação e progressão. Distúrbios musculares de início, agudo ou subagudo, olha o que eu falei atrás, são adquiridos. Normalmente, quando eles não são agudos ou subagudos, a gente já pensa em uma progressão lenta. Então, as miopatias degenerativas, que são as distrofias musculares graves, já problemas genéticos, progressivas e as miopatias distais têm início insidioso e a progressão lenta. Então, normalmente, quando a gente tem um início muito agudo, um início muito subagudo, a gente pode pensar em problemas adquiridos. Adquiridos pelo quê? Pela vivência, adquiridos em algum trabalho, adquiridos no processo laboral do dia a dia. Quando a gente tem uma miopatia degenerativa, ou seja, aquela miopatia, aquela distrofia, aquela doença com uma carga genética maior, provavelmente vai ter um início muito mais lento e a pessoa vai começar a falar assim, não, doutor, começou com uma dorzinha pequena, uma dorzinha muscular, começou comigo não conseguindo fazer a extensão do braço e hoje eu não consigo nem mexer meu braço. Vai ser basicamente isso que ele vai falar para vocês. Ou então ele chega e fala, não, doutor,
Num dia eu tava com a dor no braço, no outro dia eu já não conseguia nem mexer. Provavelmente vai ser adquirida. Quando a gente pensa em doenças degenerativas, tem que pensar em doenças de progressão lenta. Já aquelas doenças adquiridas já tem o início subagudo ou agudo. Os distúrbios musculares. Eu acho que eu repeti. Enfim. Aí a gente vem aqui, ó, algumas miopatias de início agudo, que são muito importantes, tá? Ó, tóxicas, estatina, ingestão abusiva de álcool, distúrbios hidroeletrolíticos como a hipopotassemia, miopatias inflamatórias, miopatias metabólicas com rabdomiólise, miopatias infecciosas, influenza micoplasma. Gente, quem nunca pegou influenza e ficou toda dolorida? Tipo assim, todo dolorido que eu não conseguia nem levantar da cama. Síndrome neuroléptica maligna, lesão muscular por estado de mal epiléptico. Então, assim, miopatias de início agudo são miopatias adquiridas. Percebam aqui que nesse quadro não tem nada degenerativo. Não tem uma distrofia, não tem uma miopatia distal, uma distrofia progressiva. Não tem nada com a carga genética, sabe? Aqui a carga é adquirido. É uma toxina, é um distúrbio hidroeletrolítico que gerou nessa miopatia, é uma inflamação, é um distúrbio metabólico que gerou secundariamente a miopatia, tá? E aí a gente vem para as comorbidades e os hábitos de vida. Ó, algumas doenças sistêmicas e infecciosas podem estar associadas a miopatias, que é o que eu estava falando. Ingestão alcoólica abusiva e uso de alguns medicamentos, estatina e fibratos. Tóxicas, estatina, ingestão abusiva de álcool. Gente, eu não sei se vocês já viram paciente cirrótico, tá? Mas pacientes cirróticos, eles têm miopatias seríssimas e muito graves, tá? Inclusive, é um grande sintoma clínico, realmente, essa doença. É um grande sintoma clínico essa miopatia, é um grande sintoma clínico do paciente cirrótico, do paciente que faz essa ingestão abusiva, né, de álcool, ter dores musculares frequentes. E são dores muito fortes. E vocês vão perceber que essas dores, elas vão confluir em tempo com a ingestão alcoólica. Doutor, eu comecei a ingerir o álcool, e faço ingestão do álcool, comecei a sentir dores musculares e hoje eu simplesmente não consigo me mover. É basicamente isso, tá? História familiar. A história familiar e a ascendência contribuem para o diagnóstico. É fundamental questionar sobre consanguinidade e a origem dos genitores e esclarecer se há outras pessoas afetadas na família. Marina, como é que eu pergunto isso? Tem alguém da sua família, tem outra pessoa da sua família que tem algum problema de músculo, um problema de miopatia, um problema muscular? Doutora, eu não sei o que é miopatia. Tem alguma pessoa na sua família que tem problema muscular? Tem. Tem alguma pessoa na sua família que é casada com um primo? É aquele primo de segundo, terceiro grau. Investiga, tá? Consanguinidade não... Às vezes o pessoal pensa que, tipo, primo de segundo, terceiro grau não influencia em consanguinidade. Influencia. Então investiga também. Aí tá aqui, ó. Olha como a herança familiar, ela é importante, gente. Tudo isso aqui são distrofias musculares que têm uma carga genética muito grande. Olha o tanto de herança autossômica dominante. Distrofia muscular de cintura tipo 1, miotônica, oculofaríngea, face escapial, miopatia de Bethlen, herança recessiva ligada ao X, do Duchenne-Becker, essa distrofia muscular do Duchenne muito conhecida. Aí, miopatia metabólica, miopatia mitocondrial, é a herança autossômica recessiva, miopatias mitocondriais, é a herança materna. Gente, pergunta. Tá suspeitando de alguma distrofia muscular? Pergunta se tem alguém na família. O meu bisavô teve. Ótimo. É porque assim, nem sempre, gente, essas heranças, elas são heranças que vão atingir todo mundo, tá? Às vezes não atinge. Então, pergunta. Meu pai não tem. E seu avô? Também não tem. E o seu bisavô? Seu pai contava alguma história pra você sobre isso? Meu bisavô, meu pai contou a história de que ele tinha um problema muscular aí. Pois me traga pra eu ver qual é o problema muscular que ele tem. Porque, gente, as distrofias musculares têm uma carga genética muito grande. E é muito importante. História familiar é muito importante. Eu acho que eu não lembro. Pois vamos investigar, vamos atrás de saber. E queiram saber, queiram perguntar, queiram discutir isso, tá certo? E aí,
É importante lembrar que as doenças musculares, né, podem estar associadas a comprometimento cardíaco. Claro, a gente tem um músculo estriado, né, cardíaco, involuntário e respiratório. E aí a gente tem que começar a questionar o quê? Por que respiratório, Marina? Gente, o músculo respiratório. Músculo respiratório, músculo cardíaco, tudo isso aí, principalmente aqueles que são involuntários, que não dependem de você, se você tiver doenças musculares, eles vão dar sintomatologias, repercussões clínicas muito sugestivas. Ó, como é que tá seu sono? Importantíssimo. Como é que está seu sono? Está desconfiando de miopatia, de doença muscular? Como é que tá seu sono? Tem hipersonolência? Como é que tá a fadiga? Tem fadiga? Acorda com dor de cabeça? Tem pesadelos? Tem ortopneia? Síncope? Aí tá aqui, ó, pesadelos, manifestações de hipoventilação noturna. Ortopneia, fraqueza diafragmática. Síncope, possivelmente associada a comprometimento cardíaco. Então, assim, gente, doença muscular está relacionada com comprometimentos de músculo. Quais são os principais músculos que a gente tem? Músculo cardíaco e músculo respiratório, diafragma. Se a gente tem esses problemas e se a gente está desconfiando de doenças musculares, perguntem. Perguntem sobre o cardíaco da pessoa, o respiratório da pessoa. Perguntem se o paciente está dormindo. Pergunta se o paciente está sentindo fadiga, está sentindo moleza. Pergunta se ele está tendo pesadelo ou se ele está tendo um sono muito grande durante a manhã. Se ele está em ortopneia, se a ortopneia melhora para ele, se tem alguma coisa que melhora ou se piora esses sintomas. Tudo isso é muito importante. Pensem, doenças musculares envolvem músculos. Quais são os principais músculos presentes? Coração e diafragma. Perguntem sobre isso, tá? Perguntem sobre síncope, perguntem. Investiguem músculo do paciente. Investiguem progressão, investiguem idade de início, investiguem história familiar, investiguem se tem algum sintoma associado a isso que possa indicar um comprometimento cardíaco ou um comprometimento respiratório, tá? Aí tá aqui, ó. Comprometimento cardíaco está presente na distrofia muscular do Schneebeck, na síndrome de Emery-Dreifuss, na distrofia muscular miotônica do tipo 1, comprometimento respiratório, ó. Doença de Pompe, miopatia de Bethlen, miopatias inflamatórias, distrofias do tipo cinturas. Tudo isso, gente, tem comprometimento. Marina, eu sempre tenho que perguntar sobre o sono? Sempre. A gente está em semiologia, gente. Se a gente está em semiologia, tudo precisa ser investigado. Por quê? Porque a gente está começando a montar o nosso raciocínio clínico agora. Então, tem que ser perguntado, tá? Manifestações clínicas, ó. Fraqueza muscular é a manifestação clínica mais importante das miopatias. Óbvio. Dor não é frequente nas miopatias, mas pode ser o sintoma mais importante. E as miopatias metabólicas secundárias a distúrbios do metabolismo do glicogênio, lipídios, né, ou disfunção mitocondrial, podem manifestar-se com intolerância a exercícios, câimbras, mialgias, enfim. Basicamente, o que a gente precisa entender? Vamos perguntar sobre esses sintomas que podem indicar um comprometimento cardíaco respiratório? Vamos. Mas, muito provavelmente, o paciente ele vai chegar dizendo que está se sentindo fraco. Ou vai chegar dizendo que tá com muita dor. Doutor, comecei aqui com uma fraqueza muscular. E é o que eu tô falando. É a manifestação clínica mais importante das miopatias. Lá no exame físico, a gente vai ver que tem um exame físico só para fraqueza muscular. Dor. Não é frequente nas miopatias, mas pode ser o sintoma mais importante. O que isso quer dizer, Maria? Quer dizer que ele não é frequente. Mas se ele tiver, você provavelmente vai ser o sintoma que o paciente vai chegar indicando para você que tem ele. Ninguém chega aqui dizendo, talvez, doutor, tô com fraqueza muscular. Mas você pode ter certeza que se o paciente tiver fraqueza muscular e dor, ele não vai falar da fraqueza muscular, ele vai chegar falando da dor. Da dor. Isso aqui, gente, que são as miopatias metabólicas, secundárias a distúrbios do metabolismo do glicogênio, que eu falei mais lá atrás, é só vocês pensarem. Se são miopatias relacionadas a exercícios, relacionados ao glicogênio, a lipídio, você provavelmente vai ter intolerância a exercício, você vai ter mais dores, você vai ter mais câimbras, você vai ter uma fadiga muscular muito mais intensa e muito provavelmente mais rápida do que você normalmente deveria ter. E aí não tem aquela fraqueza muscular fixa. Aí não é aquela fraqueza muscular sempre naquele braço, sempre naquela mesma posição. Não. A gente tem a miopatia secundária a um processo, né, do metabolismo. Então você vai ter uma fraqueza muscular. Não é que ela seja generalizada em todo o corpo, mas ela nunca vai ser no mesmo órgão.
tá? Nunca vai ser no mesmo músculo. E aí tá aqui, distúrbios musculares que são dolorosos, ó. Miopatias tóxicas, miopatias endócrinas, as miopatias infecciosas, intolerância ao exercício, inflamatórios mais raramente. Mas assim, não é tão frequente, mas pode ser o sintoma mais importante porque normalmente a galera chega mesmo falando de dor, tá? Então, Marina, então eu tenho que perguntar tanto sobre isso quanto sobre isso? Sim. Tá sentindo fraqueza muscular? Como é que tá a senhora faz exercício? Ah, minha filha, faço. Mas como é que a senhora é na academia? Minha filha, eu não consigo fazer muito exercício. Meu Deus do céu. Eu começo a pegar um peso, eu já me sinto cansada, eu já me sinto com cãibra, já começa a doer. E aí eu sinto uma fraqueza muscular muito grande. Gente, isso aí, ó, indicativo perfeito, perfeito. E aí, em casos graves, pode haver globinúria, que seria a urina escura, a urina avermelhada com muita mioglobina, né, da rabdomiólise. E em algumas outras miopatias, a gente tem dificuldade do relaxamento após contração muscular intensa. Esse fenômeno é encontrado em distrofia muscular miotônica e nas miotonias congênitas. Gente, basicamente aqueles problemas que eu falei lá atrás do canal iônico. Quando a gente tem uma dificuldade de relaxamento ou a gente tem uma dificuldade de contração, podemos sim pensar ou em hiperexcitabilidade, né, aumento da entrada de sódio, ou hipoexcitabilidade, que é quando a gente tem o vazamento, né, a inatividade do canal de sódio. Podemos pensar assim. Então, assim, essas manifestações clínicas de fraqueza, de dor, de intolerância ao exercício, cãibra, dor durante o exercício, urina escura, dificuldade de relaxar, passa muito mais tempo contraindo, tipo, o paciente ele sente uma contração muito forte de muito tempo, ou então ele tem uma dificuldade mesmo de contrair, tudo isso tem que ser perguntado, tá? E por favor, não esquecer sono, pesadelo, ortopneia, síncope, tem que ser perguntado também. Aí tá aqui, ó. Sempre queixa, dificuldade para mudança de decúbito, dificuldade para se levantar, dificuldade para pisar em pedal, pentear o cabelo. Tudo aqui são fraquezas, ó. São fraquezas de tipos de fraquezas que podem acontecer e que você pode perceber de acordo com a queixa. O paciente chega aqui, eu tô com dificuldade de manipular objeto, abrir garrafa, botar a roupa, fraqueza braquial e distal. Braquial vem de bráquio, né? E distal é aquela região que é distante do centro de rotação. E a proximal já é mais próxima do centro de rotação, tá? Dificuldade para pentear o cabelo e pegar peso. Fraqueza braquial proximal. Já é uma fraqueza na região mais próxima do centro de rotação. Então, assim, a partir das queixas, você pode determinar a fraqueza sem que o paciente fale sobre a fraqueza. Mas pergunte. Tudo isso aqui, gente, que eu tô falando para vocês, de exame clínico, de tipo assim, de idade de início, forma de instalação e progressão, comorbidades e hábitos de vida, se ela tem alguma comorbidade, se ela tem alguma história pregressa, como é o hábito de vida daquele paciente, ele faz digestão alcoólica, né? O que mais? História familiar também. Aí outra coisa, ele faz algum uso de medicamentos, tudo isso aqui é importante. Como é a história familiar do paciente, é fundamental perguntar sobre isso. Aí depois vamos pro exame clínico, né? Para os sinais e sintomas. O paciente chega falando de dor, mas começa a perguntar sobre outra coisa. Tem fraqueza, como é que tá o sono do paciente, ele tá com fadiga maior, sente alguma intolerância ao exercício, sente muita cãibra. Tá? Então, tudo isso é importante perguntar. Como é que tá a urina do paciente? Tem alguma dificuldade de relaxamento? Alguma dificuldade para contrair? Tudo isso é perguntado, tá? E aí a gente chega na parte do exame físico, gente. A primeira parte do exame físico é a parte de inspeção em repouso. O que seria a inspeção em repouso? É a inspeção que você vai fazer com o paciente em repouso, gente. O paciente não vai precisar contrair nada. É o que você está observando ali no paciente. Então, com base nas informações anteriores, com base na anamnese, a gente tem que observar com atenção os aspectos sugestivos de alguma miotonia. O paciente não lembrou, mas e se a gente observar alguma coisa no paciente? Se a gente inspecionar o paciente direitinho e ver que ele tem alguma coisa? Então, assim, sugere doença muscular, a presença de atrofia muscular, escápula alada, hiperlordose lombar, abdômen proeminente e hipertrofia de panturrilha. Marina, o que é que seria a atrofia muscular? Gente, a atrofia muscular é a perda de massa.
perda de massa. E é engraçado porque, assim, a atrofia muscular a gente pensa que não é perceptível, mas é muito perceptível. Gente, no ambulatório passado de dermato, a gente viu um caso de lipodermatoesclerose. Acho que era miodermatoesclerose. Gente, a perna da paciente estava tão atrofiada que você via perfeitamente. Era uma perfeita atrofia, que é exatamente a perda da massa muscular. Marina, e se o paciente ele tiver uma perda de massa muscular discreta? Pergunta sobre fraqueza. Pergunta se o paciente está conseguindo ter força naquele músculo. O primeiro sinal, a gente pode dizer até que é pródromo da atrofia muscular, é a perda de força naquela região. É a perda de força naquele músculo. Então, pergunta sobre fraqueza, pergunta como é que tá a força daquele músculo. Aí a gente tem várias causas, né? Falta de uso do músculo, que é a atrofia mesmo, o próprio envelhecimento, a desnutrição, doenças neuromusculares, doenças vasculares, tá? Também geram atrofia muscular. Isso daí tudo, gente, é aquela coisa, inspeção em repouso. O paciente está em repouso e você está lá inspecionando o físico dele. Escápula alada, ó. Essa escápula alada é isso aqui, que é o sinal de fraqueza da musculatura da escápula. A escápula, a musculatura da escápula, ela fica tão fraca, que essa musculatura de fixação, que a escápula acaba escapando, literalmente, e aí ela fica proeminente. Ela fica com essa protrusão aqui para cima, tá? Então, a gente tem a escápula alada como sinal de fraqueza da musculatura de fixação da escápula. Hiperlordose lombar, que é isso aqui, ó. Algumas pessoas têm hiperlordose fisiológica, tá? Mas é essa curvatura excessiva aqui na região lombar, beleza? Fazendo com que esse abdômen, ó, a gente percebe aqui que o abdômen ele fica bem projetado para frente e os músculos e os glúteos mais elevados. Então, isso aqui também pode indicar um processo, né, de miopatia, que é essa hiperlordose. Abdômen proeminente. A gente tem várias causas de abdômen proeminente. A gente pode ter um abdômen proeminente em pacientes que têm hiperlordose, tá? Mas a gente tem o acúmulo de gordura, má postura, fraqueza muscular, flacidez da pele ou condições como a diástase, que são aquelas condições de diástase dos retos abdominais, né? Que é isso aqui, que é aquela condição muito presente em mulheres grávidas, pós-parto, tá? Pós-parto. E em algumas miopatias a gente tem a hipertrofia muscular. Temos a atrofia? Temos, mas temos a hipertrofia. Principalmente da panturrilha, contrastando com a atrofia da musculatura proximal. Então, em alguns casos, né, a gente vai ter uma hipertrofia muscular contrastando com uma pessoa que também tem atrofia muscular, no mesmo caso, tá? Basicamente é isso. Então, na inspeção em repouso, a gente vai ver a presença de atrofia, escápula alada, hiperlordose lombar, abdômen proeminente e a hipertrofia de panturrilha. Tá aqui. Aí a gente vai para a inspeção dinâmica. Marino, o que é a inspeção dinâmica? Gente, a inspeção dinâmica é uma inspeção com movimento, tá? Aí a gente tem indícios de fraqueza muscular a partir da execução de algumas tarefas padronizadas e da análise da marcha. Basicamente, a pessoa tem que se mover, a pessoa tem que realizar movimentos, seja tarefas, seja a marcha. É uma inspeção dinâmica. Aí, ó, a gente tem várias tarefas que podem ser avaliadas. Levantar da cadeira, subir degraus, ficar na ponta do pé, andar no calcanhar, levantar o braço para cima, levantar a cabeça da cama quando ele está deitado, passar de deitado para sentado, fechar o olho e sorrir. Aí tudo isso aqui, gente, são as regiões avaliadas. Quando você pede para o paciente fechar o olho e sorrir, a gente está avaliando o quê? Os músculos da face. Será que o paciente está com alguma paralisia? A gente sabe que paralisias periféricas, né, paralisias centrais, podem gerar, ou até mesmo uma lesão no próprio nervo facial ou até o mesmo nervo trigêmeo, né? Então, a gente tem que saber se tem alguma possibilidade de ter
alguma miopatia na face, pede para o paciente fechar o olho e sorrir. Vamos ver se o paciente consegue andar no calcanhar. A gente está avaliando o quê? Os dorsiflexores do tornozelo. Levantar a cabeça da cama, a gente está analisando a região cervical. Abdômen e tronco, quando o paciente passa de deitado para sentado. Então, são tarefas que a gente pede para o paciente realizar. Assim, normalmente, essas tarefas elas são pedidas de maneira muito direcionada. Aí o paciente chegou aqui com uma queixa de lesão de nervo facial. Primeira coisa que você vai fazer, pede para o paciente pede para o paciente testar os músculos da mímica. Então, você vai pedir para o paciente fazer várias caras, vários rostos, não sei se vocês já viram, mas a gente pede para o paciente sorrir, a gente pede para o paciente fazer cara de bravo, pede para o paciente fazer cara de triste. Então, tudo isso para quê? Para testar aquela região, para testar e para avaliar, baseado na tarefa de fechar o olho, sorrir, assobiar, enfim. Mas, como a gente está em semiologia, eu preciso que vocês entendam que essas tarefas, elas existem e quais são as regiões que são avaliadas por cada tarefa que é pedida, tá certo? E aí, ó, inspeção dinâmica, vamos agora para o exame da marcha. Já pedimos para o paciente fazer as tarefas, que são as tarefas padronizadas, testando cada região. Agora a gente vai para o padrão da marcha, né? O padrão da marcha mais comum nas miopatias é essa marcha anserina, que é a marcha rebolativa. A gente vai ter, muito provavelmente, uma disfunção muscular nessa região, e aí essa região aqui tenta compensar a outra. Por isso que a gente tem essa marcha anseriana, né? É muitas vezes associada à hiperlordose do lombar e andar na ponta dos pés. Então, é sempre bom a gente ver se existe alguma parte do nosso corpo que tem uma atrofia muscular. Por quê? Porque a outra parte, a outra região vai tentar compensar. Se eu tenho uma região que devia ter um músculo, né, num determinado grau, e a gente percebe que aquele músculo ou tá hipertrofiado ou tá atrofiado, o outro lado vai tentar compensar. Sempre assim. Nas miopatias distais, em que predomina a fraqueza dos dorsiflexores, a gente observa o quê? A tendência à queda do pé durante o balanço. Então, o paciente ele não consegue andar nos calcanhares. Não consegue. Que no caso seria das miopatias distais, né? E aí a gente vem para outra parte da inspeção dinâmica. Marina, que outra parte da inspeção dinâmica é essa? Primeira coisa que a gente viu na inspeção dinâmica: tarefas padronizadas. Ok, pedimos para o paciente realizar essas tarefas para a gente testar determinadas regiões. Segundo, análise da marcha. Vimos se o paciente tem alguma marcha específica de algum exame, de alguma coisa, e aí a gente precisa analisar. Pedimos para o paciente andar um determinado caminho, né, uma determinada distância para analisar a marcha. Próxima parte da inspeção dinâmica, avaliação da força muscular. E aí, gente, nessa avaliação da força muscular, a gente sempre vai testar tudo que o paciente possa fazer durante uma possível contração muscular. A gente vai testar a flexão, a extensão, a rotação do pescoço, elevação, a abdução, a adução, extensão de ombros. Nossa, Marina, realmente é uma avaliação de força muscular? Realmente é uma avaliação de força muscular. Realmente, a gente tem que testar a força muscular, porque força muscular pode falar pra gente sobre um déficit motor. Será que o paciente não pode ter tido um AVC? Será que o paciente não tem uma neuropatia periférica? Será que o paciente não tem um problema de junção neuromuscular, um problema de canais iônicos? Então, tudo isso tem que ser inspecionado. A gente vai sempre testar a força muscular baseado na flexão, extensão e rotação, e abdução e adução de todos os músculos. Aquele ombro, o ombro, ele dá para fazer elevação, abdução, adução e extensão. Faz. O quadríceps é extensão e flexão. Faz também. Então, a variação da força muscular como um todo. Como eu tô falando para vocês, tudo isso naturalmente é feito de maneira direcionada para o problema que o paciente chega para você, tá? Mas isso é feito na inspeção dinâmica. E aí, gente, na parte de força muscular, a gente sempre vai pontuar. 5 é quando a gente tem uma força muscular normal. 4, percepção de fraqueza, mas há movimento completo contra a gravidade, contra a resistência. Como assim? O paciente, ele tá indo contra a gravidade, ele tá fazendo o movimento certinho. Mesmo que você coloque uma resistência naquele movimento, ele consegue realizar tanto a flexão ou a extensão, a depender do músculo, mas a gente percebe que ele tá fraco. Ele consegue vencer resistência, mas ainda não é a força que deveria ser normal. 3 é o movimento que é completo contra a gravidade, sem resistência do examinado.
2 já é um movimento completo só quando a gravidade é abolida. Apenas. Se você estiver fazendo uma resistência, por exemplo, ele não sobe. Aqui, ó. A flexão do cotovelo só é possível com o membro superior na posição horizontal. 1. A contração muscular sem amplitude do movimento. O paciente não mexe, mas ele contrai o músculo. E 0. A ausência de contração muscular ou movimento, tá? Então, repetindo. 5. Avaliação muscular, normal, a força está normal. 4. O paciente, ele vence a gravidade, ele vence resistência, mas ele tem ainda uma fraqueza, não é a força normal dele. 3. O movimento é completo apenas contra a gravidade, porque quando você coloca resistência, o paciente não consegue mover. Se você colocar uma resistência naquele movimento, naquela manobra, né, ou numa flexão ou numa extensão, o paciente não mexe, mas ele mexe contra a gravidade. No 2, o paciente não mexe nem quando, tipo assim, nem sem gravidade, nem sem o paciente, ele simplesmente, o movimento é completo quando a gravidade é abolida. Por exemplo, se eu tiver uma gravidade abolida, eu consigo fazer a movimentação. Já no 3, eu movo contra a gravidade, mas eu não consigo mover com resistência. No 1, a contração muscular não tem amplitude. Ou seja, eu não movo, eu apenas contraio aquela musculatura, mas eu não consigo mover. E o 0, a ausência de contração muscular ao movimento. Então, não tem, tá? Normalmente, galera, o que mais confunde mesmo é o 3 e o 2, tá? Mas lembra, no 3, você tem um movimento completo contra a gravidade. Se você colocar resistência, a pessoa não vence a resistência daquele movimento, tá? No 2, o paciente realiza o movimento completo só quando a gravidade é abolida. O paciente não vence resistência e não vence gravidade, mas ele se move só quando a gravidade é abolida. No 1, ele não mexe, mas ele contrai. No 0, ele nem mexe e nem contrai. E aí, a gente tem a palpação e a percussão muscular. Marina, o que é que a gente vai ver agora na palpação e percussão? Porque a gente já fez inspeção, tanto inspeção estática quanto inspeção dinâmica. Na palpação e na percussão, a gente vai procurar presença de flacidez muscular, miotonia e contraturas. E, ó, sempre palpando. Palpa. Gente, é a hora de palpar. É a hora de palpar o músculo. E sentir o músculo. Será que ele está atrofiado? Será que ele está hipertrofiado? Será que quando eu fizer essa movimentação o músculo vai reagir? Ou será que o músculo está flácido? Será que quando eu fizer esse aperto, o músculo ele vai hiperexcitar e vai gerar várias contraturas? Tudo isso é na palpação e na percussão, tá? E aí a gente sempre vai ver a presença de flacidez muscular, que é a perda de tônus e a firmeza dos músculos, né? Aí os músculos eles vão ficar bem mais moles e frouxos. Normalmente, fisiologicamente, a flacidez muscular ela tá muito associada ao acúmulo de gordura, tá? Mas vamos supor que aquele paciente, ele não tem assim um acúmulo de gordura tão grande e a gente perceba que aquele músculo, que não necessariamente acumula tanta gordura, tá mais flácido, perdeu aquele tônus. Será que não pode ser um indicativo de miotonia? Vale o exame, né? Miotonia é a outra coisa que a gente vê durante a palpação. E a percussão, né? É um sintoma de algumas doenças neuromusculares que basicamente é caracterizado, gente, pelo atraso no relaxamento do músculo. O músculo ele já devia ter relaxado, ele já foi estimulado a contrair e ele já devia ter relaxado, mas ele atrasou. Então, você tem uma contração voluntária e após essa contração voluntária, o músculo ele atrasa no relaxamento, então ele fica contraído um pouco mais de tempo. A gente tem que pesquisar a presença de miotonia. Assim, existem algumas manobras que a gente pode fazer. Tem a manobra da percussão e tem a manobra da palpação na miotonia. A manobra da percussão é o reflexo miotônico. A gente vai pegar e percutir a íngua. Se aquele paciente tiver miotonia, ele vai gerar uma contração bem aqui, ó. A gente percutiu nessa região e aí ele gera essa miotonia e um atraso no relaxamento. E a gente também pode pesquisar a miotonia através da palpação, que é quando a gente vai pedir o paciente para fechar fortemente as mãos e os olhos e abri-los rapidamente. Se o paciente tiver um atraso de fato, a gente vai ver que quando ele tentar abrir
mais rapidamente, a gente vai ver um atraso da contração. Então, o paciente ainda vai ficar com aquela região meio contraída. Por quê? Porque normalmente quando a gente não tem miotonia, a gente vai ter a contração e o relaxamento uníssonos com o nosso estímulo. Então, quando a gente estimula o músculo a contrair, ele contrai, e quando acaba a contração, ele relaxa. Mas quando a gente tem miotonia, o fato do paciente fechar fortemente as mãos e os olhos e abri-los rapidamente não dá o estímulo necessário. Por quê? Porque o músculo já está em miotonia. Porque o músculo já tem, por si só, um atraso que é patológico. E aí o paciente ainda fica com a região contraída, né? Atrasa esse relaxamento. E por último, as contraturas. Gente, as contraturas, elas são contraturas que são involuntárias e persistentes e são contraturas do grupo muscular, tá? Elas normalmente são associadas à dor, rigidez e limitação do movimento. Contratura muscular, basicamente, são inúmeras contrações involuntárias. É isso. Marina, como é que a gente testa a contratura? Gente, a contratura, normalmente a gente vai testar palpando e fazendo testes de mobilidade, tá? Primeira coisa, a gente vai observar a simetria muscular, a postura e a deformidade. Normalmente, os músculos que têm contratura são músculos que acabam sendo mais hipertrofiados. Por quê? Porque quando é que a gente hipertrofia? Quando a gente contrai e relaxa o músculo. Só que se a gente contrai muito aquele músculo ele pode ficar hipertrofiado. Então, a gente vai ter que ver se tem uma simetria muscular e como é que está a postura daquele paciente. Será que ele parece mais torto? Será que um músculo parece estar mais hipertrofiado do que o outro? Aí a gente vai ver a palpação do músculo. O que é que a gente vai ver? Palpando o músculo, será que a gente observa aumento do tônus? Será que a gente observa dor naquele músculo? Por quê? Porque normalmente mialgia está muito associada à contratura. A gente tem um músculo que está se contraindo muito, então é muito normal que aquele processo patológico gere dor. A gente vai pesquisar, ver, né, a presença de nódulos também. Outra coisa, de triggers. Não sei se vocês viram que são aqueles pontos de gatilho, também são muito vistos, né, na contratura muscular. E a gente vai ver a movimentação da articulação. Por quê? Porque se a gente tem uma contratura muscular que já é um pouquinho mais crônica, e aquela parte, né, daquele músculo dói muito, provavelmente a gente vai ter limitação ao movimento. Limitação ao movimento. Isso é muito importante, tá? Então, só para fechar aqui com vocês. A parte de palpação e percussão é muito importante para ver a presença de flacidez muscular, miotonia e contratura. Sendo a flacidez muscular essa perda de tônus, a miotonia esse atraso no relaxamento do músculo esquelético que a gente vai testar, principalmente pedindo para o paciente fechar fortemente as mãos e os olhos, abri-los rapidamente e vendo, né, se há um atraso do relaxamento desse músculo, quando a gente pede para ele abrir rapidamente, e também o reflexo miotônico, que é o da percussão da íngua. E por último, as contraturas, que a gente vai testar, sempre observando simetria, postura e deformidades, palpando o músculo, vendo se aumenta tônus, se tem dor, se tem nódulo, se tem trigger, e se tem limitação à movimentação. Então, contraturas, principalmente com a restrição de extensão do cotovelo e de articulações interfalangianas e retração do tendão de Aquiles são características de algumas miopatias. Marina, só isso? Gente, normalmente as contraturas musculares, a flacidez, a escápula alada, tudo que eu mostrei para vocês de tipo observação, né, de atrofia muscular, são sinais e sintomas não patognomônicos de nenhuma miopatia, mas eles são sinais e sintomas que são muito encontrados naturalmente em miopatias, tá? Então, só para finalizar com vocês, o que é que a gente tem que ver no exame físico? A inspeção em repouso, a gente vai ter que buscar atrofia muscular, a presença de atrofia muscular, ver se a gente observa, né, a escápula alada, uma hiperlordose lombar, o abdômen proeminente, alguma hipertrofia muscular. Na inspeção dinâmica, a gente vai ver as tarefas, né, e avaliar determinadas regiões, vai ver a marcha, né, do paciente, avaliar também a força muscular, graduar essa pontuação. Na palpação e na percussão, a presença de flacidez muscular, a presença de miotonias, a presença de contraturas, tá? E, por último, gente, a gente vai pesquisar os reflexos osteotendinosos. Procurar os reflexos em busca de defeitos nos seus repasses. Porque a gente sabe que os reflexos, eles são reflexos que são repassados, né? Eles não chegam do sistema nervoso central. Eles
passam direto pela medula e aí a gente tem esse reflexo. Depois que a gente tem o reflexo, que a gente vai entender o que é aquele reflexo, que é quando a informação ela chega e é processada no sistema nervoso central. E aí a gente tem que ver, eles são normais ou diminuídos proporcionalmente à fraqueza muscular. Será que aqueles pacientes que têm uma fraqueza muscular, ele tá com reflexo osteotendinoso? Marina, por que a gente pesquisa isso daí? Porque a gente tem que pesquisar muito a fundo e ver se não tá com a suspeita de AVC. Normalmente o AVC, ele é muito, claro, né? Ele é uma doença muito prevalente, muito importante, é uma doença neuronal, né? Neurológica, enfim. Mas é basicamente a síndrome de um neurônio motor superior, né? Vocês vão ver. Na verdade, eu vou falar para vocês na parte de neuro. Mas a gente vai ver que a síndrome do neurônio motor superior é exatamente isso. A gente vai ter uma fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular está muito relacionada a problemas cerebrais, né? Você pode ter um AVC tanto isquêmico quanto AVC hemorrágico. E essa fraqueza muscular, ela quase sempre, se não sempre, vem associada a um aumento de reflexos. E aí a gente tem que pesquisar. Se o paciente chega para você com uma queixa de fraqueza muscular, pesquise reflexos. Por quê? Porque a gente tem que ver se esses reflexos estão normais, aumentados ou diminuídos. Considerem aqui aumentados. E se são aumentados ou diminuídos proporcionalmente à fraqueza muscular. Normalmente o músculo está muito fraco e o reflexo está muito forte. É quase sempre isso. Normalmente em casos de AVC, né? Já em síndrome do neurônio motor inferior, que eu também vou falar para vocês, que é um problema já não no sistema nervoso central, já não é um problema que vem lá de cima, é um problema que está embaixo. É um problema do próprio neuro, na junção neuromuscular ou na placa motora. Aí a gente tem fraqueza diminuída e reflexos também diminuídos, tá? E aí, a fraqueza é a principal manifestação clínica das miopatias, como eu havia falado para vocês, mas se o paciente sentir dor, muito provavelmente o paciente vai chegar falando sobre a dor e não sobre a fraqueza, tá? Na maior parte dos casos, ela vai apresentar um predomínio proximal e ela é simétrica. Marina, quando é que a gente tem que nos preocupar com fraquezas? Quando ela é assimétrica. Quando ela é assimétrica, a gente tem que se preocupar porque pode tanto ser miopatia como pode ser um AVC, né? Então, enfim. E aí, na fraqueza, o que a gente sabe? Identificar o padrão de distribuição da fraqueza é fundamental no diagnóstico. Aí, o que a gente faz para identificar esse padrão de distribuição? Testa a força. Por quê? Porque será que essa força, essa fraqueza muscular, ela está distribuída de maneira uniforme ou ela está unilateral? E se ela está unilateral, ela está mais presente no membro superior ou no membro inferior? Ou é nos dois membros? Então, você tem que testar a força, sim, dos músculos proximais e distais, dos 4 membros, dos flexores e extensores cervicais, do tronco e da mímica facial. Gente, vocês não se preocupem, porque essa parte muscular, essa parte de força, eu vou destrinchar muito com vocês quando a gente for dar a monitoria de neuro, a monitoria de semiologia neurológica. Por quê? Porque a força, ela é extremamente importante, principalmente no caso de neuro, para doenças, né, para neuropatias ou para AVC. E aí eu vou testar com vocês perfeitamente. A única coisa que eu quero que vocês entendam é como realizar o exame físico do músculo. Perguntando sempre a idade de início, a progressão dos sintomas, se foi de uma maneira aguda ou se foi de uma maneira mais insidiosa. Perguntando a história familiar, perguntando os hábitos daquele paciente, se o paciente apresenta alguma comorbidade. Perguntando sobre o sono do paciente, perguntando se o paciente tem dor, perguntando se o paciente ele já teve uma crise de síncope, se ele tem algum problema de hipersonolência diurna, perguntando também sobre, claro, sobre a fraqueza, perguntando sobre todas aquelas outras coisas que a gente conversou. Tem algumas outras coisas que eu não tô lembrada agora. Acho que eu vou voltar, só pra gente revisar um pouquinho. Mas enfim, é basicamente isso. Tá aí, hipersonolência diurna. Aí pronto. Perguntar se tem intolerância ao exercício, se tem cãibra, se sente mialgia durante as atividades físicas. Aí perguntar sobre como é que tá a urina, se tem alguma dificuldade na hora de relaxar, se demora para relaxar, se tem algum grau de contratura, se demora para contrair. Aí vai vendo se tem atrofia, se tem escápula alada, hiperlordose. A gente pensa assim, é muito difícil sistematizar uma doença de músculo, porque enquanto o paciente está falando, você está lá vendo, você está lá inspecionando, você está lá palpando, você está lá vendo se o paciente realmente tem essa atrofia, vendo se o paciente realmente tem essa diminuição da força, você está lá testando a força muscular. Mas eu queria que vocês entendessem mais ou menos como é. Quando eu fazia esse exame,
A gente nunca teve aula, né? Mas eu tive ambulatório de reumato. E quando a gente fazia esse exame, eu seguia uma ordenzinha. Eu perguntava sobre o exame, depois eu seguia o exame físico, né? Tipo, inspecionava o paciente, via se eu não encontrava alguma coisa que me chamasse a atenção. Depois eu ia pro exame físico, eu palpava o músculo, eu testava a força, eu pedia pro paciente andar. Então, assim, dá pra você sistematizar se ficar mais fácil. Pra mim era mais fácil. Mas às vezes outras pessoas gostam de fazer tudo muito louco, né? Tipo, vai, testa aqui a força, aí depois palpa o músculo, aí depois vê se tem alguma miotonia, enfim. Isso daí é importante. Mas eu queria sistematizar com vocês para vocês entenderem mais ou menos o que tem que ser feito, né? Primeiro a inspeção estática, depois a inspeção dinâmica, depois você vai para análise, né, depois você vai para análise da marcha, você vai para análise das tarefas, né, que eu já tinha falado para vocês. Depois você vai para avaliação da força. Então tá aqui, ó. Tarefas, análise da marcha. Aí depois você vai para força. Aí depois você vai para palpação e percussão muscular. Então, assim, façam o que vocês acharem que é muito melhor para vocês. Eu fazia de uma forma muito sistematizada e para mim funcionou. Vocês não vão dar diagnóstico clínico agora. O que eu quero que vocês entendam é como vocês vão chegar perto do diagnóstico fazendo um bom exame físico, um bom exame clínico, tá? E aqui eu trouxe para vocês só a manobra de Gowers, que foi até o que eu coloquei. São os pacientes com a distrofia muscular de Duchenne, né? Isso aqui é bem patognomônico. É uma fraqueza proximal que o paciente ele começa a se escalar, né? Ele tem uma fraqueza tão grande que ele não consegue subir sozinho, então ele começa a escalar o próprio corpo. Isso aqui é a famosa o levantar miopático de Gowers. E é isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa vocês podem falar comigo, vocês sabem que eu tô aqui, tá? Beijão.